Dificuldade de dizer não. Existem pessoas que sofrem muito com essa questão, com essa palavra não. A palavra não para essas pessoas é terrivelmente difícil de se dizer. Pessoas que se machucam, se torturam porque não consegue negar a uma solicitação ou a um pedido, injusto ou justo. Você se identifica com esse tipo de personalidade? Hoje é muito comum as pessoas passarem por essas situações e passarem anos da vida até conseguirem quebrar este padrão de ser dolorido demais, negar ou recusar algo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje, com a visão da psicanálise. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, trabalho com a psicanálise e terapias integradas em busca de equilíbrio e qualidade de vida. E o tema de hoje é algo que, para alguns, olhando de fora, é ridículo. Não, que isso é bobeira. Falar não é só falar não. É fácil dizer para quem não vive a questão em si. A dificuldade de falar não, geralmente, são padrões de comportamento gerados desde a infância. Aquelas crianças que têm um desejo muito forte para serem reconhecidas e um medo muito grande de serem rejeitadas. Geralmente, o padrão parte dessa linha de comportamento e de história. Essas pessoas sofrem muito porque muitas das vezes deixam de salvar a si mesmo para atender o pedido de outro. E muitas vezes esse pedido é um pedido simples que não é tão importante quanto aquilo que ela está abrindo mão de si para atender à vontade do outro. Esse tipo de padrão parece simples, que é simplesmente uma palavra, dizer eu não posso atender o seu pedido, eu não posso aceitar essa situação. Essas pessoas geralmente são vítimas fáceis de receberem golpes, de serem manipuladas por terceiros. Esse tipo de personalidade são personalidades que são vítimas fáceis de pessoas narcisistas. Por quê? O narcisista, vou fazer um vídeo específico sobre narcisismo ainda, tá, gente? Acompanhe o canal que acredito que vai ser bem interessante. O narcisista, ele não gosta de ouvir o não. Para ele, a resposta é sempre sim, e sim, senhor, ou sim, senhora, de preferência. Ele não gosta de ser frustrado. Ele tem um pânico de ser frustrado. Ele tem uma agonia muito forte ao ser frustrado. Então, qual que é o tipo de companheiro ou companheira ideal para uma pessoa assim? É aquela pessoa que não consegue dizer não, porque ele pressiona, ele impõe a vontade dele, porque ele desenvolveu o ego para conseguir fazer isso, e a outra pessoa, como nunca consegue colocar a si mesmo em primeiro lugar, essa pessoa sempre cede. E essa pessoa que não consegue dizer não, que tem essa deficiência de fortalecimento do próprio ego, ela parece feliz. Ela assume um falso self, segundo Winnicott. Tem uma frase de Winnicott que é muito interessante e que explica um pouco sobre essa questão do falso self. Eu vou ler aqui para vocês, que eu não tenho memória fotográfica, mas eu vou passar aqui para vocês, aí a gente reflete sobre ela. O latente é seduzido à submissão, e um falso self submisso reage às exigências do meio. Ela mostra bem como a criança aprende a abrir mão de quem realmente é para sobreviver a um ambiente que não se adapta a ela. O que o Winnicott está querendo dizer com essa frase? O Winnicott, ele está dizendo que o self, o que é o self? O self, podemos chamar hoje, uma linguagem mais simples e popular, como sua personalidade. É a pessoa que você apresenta à sociedade, né? Nós temos vários falsos selfies, várias máscaras. E cada situação, cada ambiente, a gente apresenta um desses selfies. No caso, falsos selfies. Tem o verdadeiro self, que é o quê? O você realmente, eu realmente. Um exemplo mais claro, eu estou muito triste.
aí eu vou à faculdade e quando entro na sala de aula estou feliz, dando risada, falo com todo mundo: "Como é que você tá, Paulo?", "Eu estou bem, estou muito feliz, tal, tal, tal", e fico lá. Na realidade eu não estou feliz. O que que eu estou feliz que o Paulo apresentou aos colegas de turma na faculdade? Ele apresentou que está feliz. É um falso self, não é o verdadeiro self, não é o verdadeiro eu do Paulo que está se apresentando àquele ambiente. Então, o falso self, todos nós temos falsos selves que se adaptam de acordo com a situação, com o local e com o ambiente. Mas isso aí já é normal, tá? Isso não é falsidade. Isso aí é regras de comportamento mediante ambientes. É a mesma coisa que eu estou com um problema no meu trabalho, chego em casa no final do dia e trago esse problema para a minha família que não tem nada a ver com isso. O que que eu faço? Eu reprimo essa pressão que eu sofro no trabalho, tento deixar para fora e apresento o eu real, porém escondendo essa face, esse self, essa parte que está triste de mim. O eu real realmente está preocupado, está triste, está ansiosa. Mas eu não quero deixar minha família infeliz, triste e ansiosa também. Então eu coloco esta máscara para sobreviver ao ambiente. Alguns níveis de manipulação, automanipulação do próprio self é normal. O problema é quando esse grau se exagera, aumenta-se demais. Um exemplo mais fácil para entender também é as redes sociais. Alguém apresenta uma face da vida triste, sofrendo, cheio de contas, desgraçadamente, doente, etc e tal, no Instagram, no Facebook, a maioria das vezes, a grande massa, sempre apresenta: eu estou feliz, estou viajando, estou passeando, é sexta-feira, sextou, vou ser feliz, é segunda-feira, vamos pegar no batente, é final de semana, vamos passear, vamos festejar, é sempre assim. O que que é isso? Você está apresentando uma parte sua que é a sua personalidade que você mostra para a sociedade. E na realidade é um falso self, não é o seu eu verdadeiro. Você não está mostrando para a sociedade todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas tristezas, e nem deve, porque o que é seu, você tem que trabalhar e assimilar isso aí, buscar a perfeição, mas você não pode se expor à sociedade, porque a sociedade é muito crítica, é julgadora, e às vezes pode acontecer de surgir alguma pessoa que comece a te atacar devido àquilo que você apresentou na sociedade, ou te julgar de forma negativa. Mas independente disso, vamos voltar à questão do dizer não. A pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela cria um falso self de que está feliz, que está tudo bem e que aceita tudo. Por que que ela faz isso? Segundo o Winnicott, porque ela quer se adaptar ao ambiente em que vive. Geralmente começa na infância, onde essa pessoa não quer ser rejeitada, então ela cria uma personalidade que sempre tenta agradar o outro. E o medo de ser rejeitada, de desagradar, de ser punida, de ser julgada, a mantém sempre naquele padrão de comportamento. O que que acontece quando a gente fica muito tempo em um padrão de comportamento? Gera-se um condicionamento simples em que a pessoa não consegue sair dele. É como que você vestisse uma fantasia e essa fantasia grudasse na sua pele. Não é você. Você quer dizer não, mas a fantasia diz sim. Fulano, você pode fazer esse favor para mim? Nossa, eu não terminei o meu trabalho ainda, vou ficar até 2 horas da manhã fazendo isso, se eu for fazer isso para você. Mas ela não diz, não, eu posso sim. O outro vai embora do trabalho mais cedo e você fica trabalhando até de madrugada para terminar a parte que o outro passou para você. Por quê? Você não conseguiu dizer: olha, eu também estou cheio de trabalho, eu não consigo. Vê se outra pessoa possa te ajudar, ou você encara o rojão e faça. Mas ela não consegue. Se o limite dela é 2 e chega uma outra pessoa, fala que está cansado e quer passar 1 para ela pega 1, fica com 3, deixa a outra descansar, feliz, tranquila, fala: nossa, o Paulo é gente boa, ele faz o trabalho para mim quando eu estou atolado, mas não sabe que o Paulo, na verdade, ele não queria falar assim, queria dizer não, porque ele já estava sobrecarregado, ele não podia pegar aquele trabalho. E aí ele pega, se sobrecarrega
entra em burnout, sofre, tem dor, tem a vida pessoal dele danificada, ele tem perdas emocionais, até físicas, devido ao grande excesso de cortisol que ele vai gerando dentro dele. Por exemplo, a pessoa fala sim, mas por dentro dela está gritando de raiva, de mágoa, de angústia, mas ela não consegue se manifestar e dizer para o outro que, infelizmente, eu não posso, eu adoraria te ajudar, mas eu não posso. Isso é mais forte do que essas pessoas possam aguentar. Por isso que elas não cedem ao próprio desejo, ao próprio impulso e continuam mantendo o falso self, segundo o Winnicott. E agora, Paulo, como é que a gente trata isso? Existem graus e situações, tá, gente? Nem tudo é necessário uma busca psiquiatra, terapeutas, etc. Claro que uma busca, uma análise, um psicanalista, um terapeuta, para te ajudar a assimilar essas situações e você pensar e você começar a se recondicionar, tirar esse condicionamento negativo e colocar condicionamentos positivos, é muito importante, sim, no caso, uma terapia. Mas você pode fazer isso de forma pessoal, eu comigo mesmo? Pode, dependendo do grau e situação, tá? Tem graus que não tem jeito, tem graus que é um padrão leve e que a pessoa consegue superar sozinha. Depende também do ambiente em que ela vive, das situações que ela vivencia. Tem pessoas em situações de verdadeiros abusos. Essa pessoa, ela tem uma parada cardíaca e não consegue falar não. É simplesmente fazer um relatório diário e perceber todos os momentos que era para se dizer não e que deveria se dizer sim. Como assim, Paulo? É a mesma coisa que se faz em terapia. A pessoa chega até mim, comenta, fala, expõe a angústia dela, das situações que ela vivenciou, e ela mesma diz: eu deveria ter recusado, mas eu não consegui. Eu devia ter dito não, mas eu não consegui. Aí, dentro daquilo que ela está explanando, existe, claro, exercícios, etc., para ela poder ajudar ela a enxergar de ângulos diferentes as situações. E o próprio falar, ela já está assimilando e percebendo que ela não podia ter dito sim, que foi um erro dizer não. E conforme ela vai explanando e analisando essas situações diárias dela, ela começa a mudar o padrão. A pessoa de padrões mais leves desse tipo de dificuldade consegue fazer sozinha? Consegue. Os graus mais elevados é necessário sim buscar ajuda, mas o padrão é sempre o mesmo caminho, que é o quê? Reflexão e continuar. Tomar cuidado com o grau de culpa, não se deve culpar pelo erro cometido, simplesmente analisar e perceber. É a mesma maneira que é feita em terapia, que a pessoa vai falando e assimilando, ela vai refletindo, revendo a história, percebendo sem julgamento, até que ela consiga, numa ocasião futura, chegar à situação novamente e ela fala não. É gradativo. Como eu falei, repito novamente, depende do grau de fixação deste condicionamento. Quando o condicionamento é fixado de forma muito intensa, é necessário fazer o quê? Uma quebra do condicionamento antigo e criar condicionamentos novos. É muito comum em terapia, eu acho muito engraçado. Foram várias vezes as pessoas chegaram já falaram isso para mim. Eu pergunto para elas: "E aí, como é que está? Como é que foi a semana?" "Ah, tá tudo bem, não sei o quê, me senti melhor, tal." Conta como é que foi, né? E uma coisa que eu achei interessante, o pessoal está reclamando que eu estou mais bocuda. Como assim bocuda? Ah, eu não sei, coisas que não me impunha, agora eu estou me impondo mais, e as pessoas estão estranhando. Isso acontece por quê? Quando a pessoa começa a entender a si mesma, a perceber onde é o limite dela e é o limite dos outros, ela começa a se impor. Só que essa pessoa já estava segurando muito tempo o não dentro dela. Aí, quando ela começa a se soltar, às vezes ela fica até um pouquinho agressiva no início. Aí, depois de um certo tempo, né, ela continua assimilando também essa reatividade em terapia, e conforme ela assimila, ela consegue chegar ao meio termo, tipo assim: ah, sinto muito, mas não vou poder por causa disso. Ah, lamento, mas eu também estou cheio de trabalho, eu não posso pegar o seu trabalho para mim fazer. E ela já consegue fazer de forma mais leve. Mas o início, quando ela quebra esse padrão assim de imediato, às vezes ela acaba sendo um pouco seca na hora desse não.
Infelizmente, é um processo natural que acontece. Se você começar a trabalhar isso aí de forma individual e o seu caso for um caso mais leve, você vai perceber esse padrão acontecendo. Não é negativo, também não vai provocar guerras e nada mais. A questão é que a pessoa vai ser mais enfática no início. Depois ela consegue ser mais gentil e começa a deslizar melhor sobre essas situações. Então, a dificuldade de dizer não é um padrão condicionado do nosso inconsciente, gravado no nosso ser, em que a gente cria um falso self, usando a linguagem de Winnicott, em que a gente assume essa personalidade de que falar não é proibido. Claro que tem outros pontos mais graves em que essa pessoa pegou essa personalidade por causa de situações muito mais tensas, medo exagerado do abandono, medo exagerado de ser rejeitada, medo exagerado de ser julgada. Tudo depende das experiências e dos arquivos que essa pessoa tem. Se é um condicionamento leve, beleza. Agora, se tem arquivos muito pesados, também é necessário um processo terapêutico mais aprofundado poder lidar com isso. Tá joia? Essa dica que eu queria passar para vocês hoje. Vou voltar com esse assunto em mais pontos diversos sobre isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que acharam. Acharam legal essa parte de eu colocar uma frase? Preferem que eu traga mais textos dessas grandes mentes do mundo que trouxe esses pensamentos para nós analisarmos melhor? Deixem aí suas sugestões, coloquem as suas dúvidas, se inscrevam no canal, cliquem no joinha, compartilhem. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.